Boa tarde, estamos começando uma edição especial, né? Mais que diferenciada especial. de Saia Justa com as Weberianas, né? É o programa Saia Justa, onde a gente aborda diversos temas do cotidiano, que na verdade tem sido assim, entre aspas, uma saia justa para a população, obrigada a lidar, né, com o que as autoridades têm estabelecido para nós, queira ou não queira, temos que obedecer, mas que o povo também tem o direito à fala, né? As pessoas por questão que hoje em dia o povo acha que só o homem tem que debater é as assim, questões da sociedade, né? E nós estamos aqui para provar que mulher também entende de política, entende das coisas, e nós estamos aqui para provar e isso. mulher tem que demarcar o território, gente. Eu acho que assim, o homem acaba sobressaindo porque nós ficamos dando mão de peso, fica deixando as coisas acontecer. Então chegou a hora de nós nos posicionarmos, entendeu? Tomarmos decisões e colocar a nossa deixa mediante a sociedade, que assim nós teremos voz ativa. Isso. E hoje nós vemos, como eu já disse, temos vários temas para poder abordar, porém, na concepção de Weber, né, que foi um pedido da nossa professora Lindaura, né? Isso. E, Jess, eu queria que você falasse para a gente, primeiramente, quem foi Max Weber. Bom, primeiramente, boa tarde, meninas. Tudo. Weber, ele viveu uma época, Brenda, em que se debatia muito positivismo, né? Essas questões da sociedade relacionadas ao positivismo. Weber, ele pensou as religiões de forma diferente, ele teve um olhar cognitivo a respeito das religiões, não só da religião, como, por exemplo, de burocracia, as formas em que eram impostas as coisas ao povo e o povo aceitava. Ele parou para pensar essas coisas e se tornou quem ele é hoje, né? Ele não gosta nem de se dizer sociólogo, mas é um grande pensador da sociologia, né? E nós sabemos que Jaque esteve num estudo aprofundado sobre dominação, segundo Weber, né, Jaque? Isso, gente. Boa tarde. Boa tarde. Dominação é o domínio exercido pelo poder sobre um indivíduo ou sobre um grupo dentro da sociedade. Dominação e poder. Muitas pessoas acham que dominação e poder é o mesmo conceito, são sinônimos, mas na verdade não são. São ligados, mas não têm o mesmo conceito. Dominação é o direito adquirido de fazer, obedecer e exercer. E poder Bom, na verdade, assim, em outras palavras, né? Dominação é a pessoa que ela aproveita da autoridade que ela tem, a posição que ela tem mediante a sociedade, né? Para poder, assim, não necessariamente essa palavra, mas aproveitar, né? Ela aproveita da situação que tem, então, para poder explorar do seu subordinado, das pessoas menores, que tem menos conhecimento, menos entendimento, porque tem gente que é assim, tudo que você fala para ele tá bom. Tá bom. No caso do empregado e a patroa. Porque tem patrão que, eu vou falar pra você, a pessoa te paga para poder ser um vendedor, mas você vira carregador de pato, você vira lançador de nota fiscal, você vira eletricista, porque se uma lâmpada queima, você troca. Você tem obrigação, porque você é empregado, ele tá te pagando para trabalhar. Então ele tá abusando do poder que ele tem. Em falar nisso, Sara vai dizer pra gente os 3 tipos de dominação, né, Sara? Que Weber dividiu. Bom, tem os 3 tipos de dominação. Dominação carismática, dominação legal e dominação tradicional. Eu vou falar primeiro de dominação carismática. Obediência é o fruto da carisma de um líder e pelos fatores emocionais efetivos, que os padres e os pastores, né? Que a gente acaba obedecendo de fato, assim, algumas coisas que eles impõem, né, pra gente obedecer, a gente acaba obedecendo. Por questão de confiança, né? A gente confia no caráter e também eles são tão carismáticos, que nos conquistam, né? A gente acaba nos persuadindo. E dominação legal, em que a obediência é fruto de normas estáveis de forma legal, racional e burocrática, né? Que é igual a burocracia.
Na burocracia tudo é dividido, né? Os poderes são divididos. A gente pode dar um exemplo disso de uma família. Tem o poder do pai, o poder da mãe, e os filhos obedecem. Por tradição, né? Que o pai manda e os filhos obedecem. Mas a dominação legal ela é o seguinte, ela é uma coisa, que já fala, é legalizada, é burocrática. É como se fosse uma norma estabelecida por lei. Ah, tá, eu confundi, desculpa. Essa é a tradicional, a que eu falei. Pois é, então assim, um exemplo de dominação legal, os deputados federais, né, que são nossos representantes, são eles que impõem as leis. E assim, uma vez que ela é sancionada, uma vez que ela já é colocada em prática, nós temos a obrigação de acatar, queira ou não, porque se você não acata, isso é considerado um crime. Se você não acata, você é multado, entendeu? Aí vem, assim, pode falar. Um exemplo que é massacrante e chocante disso aí foram as cartilhas distribuídas pelo MEC, nosso Ministério da Educação, fiquei horrorizada. para as nossas crianças de 10 anos. Assisti o vídeo, fiquei horrorizada. Em que as professoras eram obrigadas com crianças de 10 anos, gente, obrigadas a ensinar sobre masturbação, sobre homossexualidade, e o MEC distribuiu cartilhas horrendas, realmente pavorosas. E aí, Jéssica, você vai olhar, cadê o dinheiro? O dinheiro que a gente devia estar investindo em alguma coisa boa, eles estão investindo na em saúde. O SUS que não tem dinheiro para dar cirurgia de catarata para quem precisa, que não tem leito de hospital. Você vai internar, você não tem lá, vai ver milhões com cartilhas. Custou para fazer essas cartilhas. Ô, gente, mas isso só acontece em países do terceiro mundo, onde é que as pessoas são manipuladas, alienadas, que as autoridades políticas falam assim, ó, vai ser assim, e todo mundo baixa a cabeça, fala que vai ser. Porque, por exemplo, existem muitos países aí que o SUS não existe, não. Mas existem só planos de saúde, mas são mais baratos, são de maneira facilitada. Do pobre ao rico tem condição de ter um plano de saúde em outros países, entendeu? Só no Brasil que tem essa aqui no Brasil, a educação, ela é abafada. O que eles fazem na escola, fica na escola, eles sabem que eles conseguem induzir as crianças de modo que as crianças não conversem com os pais sobre o que está acontecendo dentro da escola, está faltando diálogo nas famílias. Não, essa cartilha, ela me deixou E essas cartilhas, elas são E ó, vocês que não viram o vídeo, pode nos procurar que nós informamos a vocês. Vale a pena ver. É assim, é chocante, vocês têm filhos de 3 a, vamos lá, ter 15 anos, que tem que passar a saber, tem que passar a procurar na mochila dos seus filhos, o que está acontecendo, porque está acontecendo, é a realidade, está acontecendo. As cartilhas são um absurdo. A gente que é adulta, a gente fica horrorizada. Eu imagino isso com uma criança de 3 anos, 10 anos, 14 anos. Isso é o MEC abusando do poder que tem e que foi, infelizmente, a gente colocou. O MEC, justamente como ministro da Saúde, que eu acho que assim, em vez dele estar induzindo cartilhas pornográficas, porque para mim ao pé da letra são pornográficas, eu acho que uma criança de 10 anos não tem que estar aprendendo a se masturbar. Uma criança de 10 anos não tem que estar aprendendo que menino pode beijar com menino, pode beijar com pode ficar com uma menina de 10 anos não tem que estar aprendendo onde é que é o ponto G, onde é que é o lugar adequado na vagina da mulher que ela vai obter prazer. Não. Isso, moça, isso não é idade para poder aprender isso, não. Está tirando a inocência. E eles usam essa dominação sobre os professores, né? Porque o professor é contratado para estar ali e fazer aquele. E tem que seguir uma norma estabelecida pelo MEC. Você não pode sair fora daquela norma regimentada ali, não. Você tem que seguir aquilo. Se você não seguir, você é descartado. Ou então, se você não apoiar essas cartilhas, você está sendo preconceituoso. Porque não, a gente está incentivando relacionamento afetivo, a pessoa já se conhecer, entendeu? A lidar com as diferenças sexuais. E não é assim que a banda toca, não. Sinceramente, eu fiquei horrorizada. Ainda mais que teve o caso de uma professora que levou, né, que chegou ao poder dela, o livro que era para ela poder estar estudando na sala de aula com crianças de 3 anos, gente, horrorizada. E o livro era assim, macabro, porque assim, o tema do livro era O Príncipe e o Príncipe, ou seja, estava tendo, diz que a coisa agora não é só pautada entre príncipe e princesa, entre homem e mulher, é o príncipe e o príncipe. As crianças já precisam desde pequenos aprender a lidar com a diversidade sexual, né? Imagina que isso vai gerar, né? E a professora ficou horrorizada porque ela disse que teve um aluno, né, de 3 anos
que estava fazendo sexo oral com outro. O outro, Chupando o piu do outro, gente. Isso. Absurdo. Não é motivo de riso, não. E Muito sério, é um assunto muito sério. E ela foi na direção reclamar. Sabe o que a diretora falou? Gente, presta atenção nisso. A diretora falou com ela que ela tinha que ficar quieta no canto dela. Porque se ela falasse alguma coisa, ela estava sendo homofóbica. E homofobia é crime. Olha só pra você ver. É dominação. Dominação, É poder também. Dominação e poder. É, porque o poder é a dominação da diretora. Porque o poder aqui na concepção de Weber significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra toda a resistência e qualquer que seja o fundamento dessa probabilidade. Ou seja, se você tem o poder, né, você pode dominá-los. Você pode estabelecer uma regra, mesmo que eles não concordem, eles vão acatar, né? Então, assim, em outras palavras, é preciso ter alguma coisa a mais em relação aos outros para que você possa mandar. Então, ou seja, para eu poder mandar no Jaqueline, eu tenho que ter um entendimento maior do que o dela, entendeu? Se ela for, por exemplo, se Jaqueline tem o segundo grau completo, para eu poder mandar nela, é só se eu tiver um ensino superior completo. Eu tenho que ser melhor do que ela, principalmente de maneira intelectual. Isso. E aí, por falar em dominação, esses absurdos que a gente vai aprofundar depois, a gente pode falar também sobre burocracia no sistema weberiano. Existiu. A burocracia, né, foi assim, começou como uma forma de organização, né, para organizar. Mas tem os dois lados da burocracia, né? Tudo tem dois lados. Né? O lado ruim, né? Que sobre essa organização no Estado, no serviço público, né? Começou bem. Mas trazendo a burocracia para os dias de hoje, né? Pra gente, principalmente para pessoas, né? Como fala? De baixa, né? Classe média. É difícil, porque tudo que você vai atrás hoje é uma burocracia. Principalmente quando é uma função gratuita. Isso. É uma burocracia. Quando é uma coisa pública, quando é coisa do governo. O SUS é uma burocracia no SUS. Na prefeitura, você vai procurar alguma coisa para resolver na prefeitura. É uma burocracia terrível, né? Existe, né? No cartório, né? Ou para você tirar um documento, uma coisa que você. Um documento para construção, para lote, é uma burocracia terrível. Então, igual fala que tem um lado bom e tem um lado ruim, porque é preciso a burocracia. Né? A burocracia é precisa. Tem que ir para frente, tem que ter um desenvolvimento, né? Então é preciso mesmo. Uma ameaça foi detectada. Eu devia ter desligado a internet, mas continua aí. Pois é, menina. Então, eu estou te falando que é necessário a burocracia. Igual aqui para Max Weber, ele fala aqui sobre a burocracia aqui, baseada em elementos jurídicos, né? E concebidos dentro dessa perspectiva jurídica, né? Sobre burocracia. E ele mesmo fala que é preciso pensar, né, na burocracia, porque ela é necessária. Meu marido mesmo diz, porque tem um lado bom e um lado ruim, né? Isso. Porque, por exemplo, uma pessoa que ela vai abrir uma empresa, eu acho que a abertura de uma empresa, ela economicamente não vai ajudar somente a proprietária, mas vai ajudar a população, gera emprego, gera renda, sem contar que o governo recebe mais impostos, né? Então, assim, meu marido devia estar aqui agora, porque senão eu ia falar para ele, porque ele abre muita empresa, eu pedi para ele poder explicar para a gente a burocracia que é. A correria é um vai e volta toda hora em Receita Estadual, em Receita Federal, em Junta Comercial. É vários órgãos públicos que ele tem que estar aí dando entrada, entendeu? Pegando a documentação doida. E chama engenheiro para poder analisar o local, para fazer um alvará de licença e funcionamento. Você precisa de ver. É burocrático. É realmente muito burocrático, é muito difícil, é complicado, né? Hoje Só até que para trocar uma lâmpada, né? Tá tendo precisa de burocracia. Não deixa de empresa Não deixa de ser. Porque o dono da empresa que comprou a lâmpada, tudo burocraticamente tem que ser registrado, né? Porque a receita está em cima, o governo está em cima para ver se você está sonegando. E assim, eles querem imposto. Se você compra uma agulha, você tem que pagar o imposto. Principalmente quando juridicamente, quando é por uma empresa. Por quê? Porque se o dono da empresa compra uma lâmpada para trocar, porque a lâmpada antiga queimou, ele tem que pegar um cupom fiscal do lugar que ele comprou para poder justificar, e ele tem que lançar essa lâmpada no sistema também, tem que lançar uma nota fiscal
de uso e consumo. A nota fiscal dessa lâmpada, por quê? É um bem de uso e consumo. É uma nota de um produto que foi comprado para usar dentro da empresa, né? Não é uma nota de venda e de outras coisas. Então, tudo você tem que Se eles justificar. usassem a burocracia, né, assim, em benefício também da população, né? Né, para facilitar as coisas, facilitar. Mas não, parece que veio não foi para facilitar, para organizar, foi para dificultar, né? Então, meninas, fazendo uma junta assim bem grande, é preciso poder, é preciso dominação e é preciso dos 3 tipos de dominação para poder haver uma burocracia, para se organizar não só um Estado, mas também a administração pública, né? Isso. Dos funcionários que vão servir o povo. E para tudo isso é preciso poder aquisitivo, o que nos lembra capitalismo. Weber não deixou o capitalismo de fora. Maria Clara vai nos ajudar agora falando um pouquinho do conceito weberiano de capitalismo, não é, Clara? Boa tarde. Boa tarde. Para Weber, o capitalismo nasceu no século XVI. E para Weber, o capitalismo existe desde os tempos antigos, desde a compra e venda de mercadorias, bem como o entesouramento dos reis e nobres. Então, assim, para Weber, o que define o capitalismo moderno não é a busca do lucro, mas sim a acumulação. Um exemplo disso que eu tive foi, assim, na minha concepção, é na Jamaica, que na Jamaica a droga é legalizada porque que gera imposto e gera verba para o governo. Então, no Brasil não está longe disso acontecer, porque se a droga for legalizada, vai gerar imposto, vai gerar renda para o governo, vai gerar renda para o Brasil. E a mesma coisa, porque nessas cartilhas que a Zina está falando sobre a droga, estava ensinando as crianças a usar droga. Estava falando que se as crianças forem usar o crack, não usar não fazer em papel, fazer em plástico para não contrair vírus. Ou seja, veja só a esperteza deles. Eles já usam a verba pública do SUS, que não tem verba para estar, né, disponibilizando para cirurgias de cataratas para o povo. Presta atenção. Utiliza essas cartilhas dando uma instrução para as pessoas de como usar drogas. No Brasil, a gente sabe que já tem uma discussão sobre a legalização da maconha. Então, a gente já pode pensar que isso não está longe de acontecer. Até porque vai gerar capitalismo, vai gerar verba, vai gerar imposto, como tudo nesse país que gera imposto. Se legalizar, vai gerar imposto. Moço, tudo gira em torno de poder. E até porque quem está drogado não vai pensar em higiene. Quem está drogado não vai pensar em higiene, não vai pensar nisso. Aí a desculpa deles, mas eles já estão usando, nós temos que orientá-los como usar. Peraí, meu filho, esse dinheiro está saindo do bolso de um trabalhador de família, que muitas vezes precisa dessa verba lá na saúde, na educação. E o dinheiro que esse dependente químico, às vezes, possui, a maioria das vezes foi roubado. Foi tirado do bolso de um trabalhador. Foi ali, roubou a carteira de um, roubou o celular de outro, uma coisa que a pessoa suou para poder comprar, para poder conquistar. E é o que Weber fala, né? Porque que ele não quer ter aquele dinheiro para ganhar para sobrevivência, ele quer ter acumulação, ele quer ter aquilo no banco, ele quer ter muito, muito e muito. Ele não quer pensar assim em só receber aquilo para sobreviver, ele quer sempre acumular verba, acumular dinheiro. A questão dos nossos governantes, né? Que vendem cada vez mais o nosso pré-sal, as nossas empresas de petróleo, pega tudo e privatiza. O Brasil possui. E privatiza tudo, visando o quê? O lucro. E mais nada. E nós não desfrutamos assim. E nós não podemos desfrutar. Porque se o lucro fosse pelo menos investido em saúde, educação, infraestrutura, aí sim, eu nem discordava, porque estaria investido em nós, uma melhor qualidade de vida para a população, mas não. Tudo, eles seguram, não tem jeito não. Agora, indo um pouquinho mais pra frente nesse assunto, Weber, nessa perspectiva de pensar sobre tudo isso, sobre burocracia, poder, sobre todos esses assuntos, ele pensa no processo de desencantamento do mundo. Onde você já ouviu falar sobre isso, gente? Desencantamento? Isso. O processo de desencantamento do mundo acontece com a evolução. Como a gente fala, tudo tem dois lados, né?
muitas vezes melhora e do outro lado piora. Com o mundo aconteceu assim, com o dinheiro aconteceu assim, com o poder aconteceu assim, e acontece que apesar do mundo ter evoluído na ciência, nos seus conhecimentos sobre a medicina e sobre N outros tipos de conhecimento, ele também, Weber chama a atenção para o processo de desencantamento, que vem dessa parte, ele explica no livro da Ética Protestante, né, sobre o capitalismo, que começa na Reforma Protestante, quando os calvinistas vão para o sul dos Estados Unidos, naquela parte lá, eles começam um processo. Os calvinistas, para quem não sabe, eles foram expulsos da Igreja Católica, dominados pela Igreja Católica por heresia. A heresia deles era a seguinte: a salvação do homem se dava assim que ele nascia. Quer dizer, o homem já nascia predestinado, ou ele já nascia salvo ou condenado ao inferno. E eles acreditavam na prosperidade. Então, o homem que era próspero tinha essa prosperidade na empresa, com seus lucros. Ele era um homem que isso indicava que ele era um homem salvo, né? O pretexto de Deus, né? Assim como Lutero, na Reforma Protestante, também debatia isso, né? A forma de salvar o homem. E isso se deu, esse processo de capitalismo se explica para Weber através dos calvinistas. Eles faziam o quê? Eles tinham empresas, ao invés de eles gastarem o dinheiro, ou guardar o dinheiro em outros lugares, eles pegavam o dinheiro e reinvestiam todo o lucro que a empresa tinha novamente na sua empresa. Então a empresa estava sempre bem, nunca caía, nunca quebrava. Então vem essa teoria da prosperidade junto com o processo de desenvolvimento, onde surge o capitalismo, que vai mudar a cabeça do homem, torna o homem mais individualista, mais egocêntrico, um homem medíocre. Porque esse sistema incentiva o capitalismo mesmo. Porque é o sistema que incentiva a pessoa que tem maior condição, maior poder aquisitivo, e quanto mais próspero financeiramente, porque assim, para mim prosperidade não é sinônimo só de dinheiro. Então quanto mais próspero financeiramente a pessoa era, mais perto ela estava de obter a salvação, e estaria mesmo só incentivando o capitalismo, o dinheiro a se movimentar, as pessoas a quererem mais, entendeu? E hoje é o que a gente está vendo aí na nossa política. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Quer dizer, se você tem um poder aquisitivo melhor, tudo é mais fácil para você hoje no país, né? Então a gente pode pensar o quê? Weber é um homem antigo, mas ao mesmo tempo muito atual, um pensador atualíssimo. Um grande social. Já estava pensando na frente, né? Um grande pensador, né? E sobre isso aí tudo que gira também em todos esses assuntos nossos na política, né? Com certeza. É a gente ser mais consciente com o nosso voto. Pensar direito agora, analisar o está bem, né, ao voto. Porque tudo gira em torno de poder, né, Lula? Tudo gira em torno de poder mesmo. Por quê? Porque as autoridades políticas, eles são contra a maioridade penal. O rapaz ou a moça de 16 anos, o criminoso de 16 anos, ser preso. Mas eles são a favor do voto a partir dos 16 anos. Então tudo, se eles têm o poder, eles têm a autoridade sobre nós, entendeu? E manda e desmanda e o povo não faz nada. O gigante acorda, mas continua dormindo. Pra mim o gigante não acordou, ele tava sonâmbulo, teve um rápido reflexo ali e dormiu de novo. Porque, sinceramente, do jeito que tá, não dá pra falar que um país levantou. Encerrando aqui os nossos assuntos, igual eu falei, a gente ser mais consciente na hora de votar. É isso aí, essa aí foi a única, né, edição especial do Saia Justa com as Universitárias Weberianas. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que tenham sanado as suas dúvidas a respeito do poder, de dominação, de política, de capitalismo, na concepção de Max Weber. Muito obrigada. Uma salva de palmas para nós.